Eu quero falar sobre o impacto da adoração. O que a adoração produz na minha vida e na sua vida? Esse é o nosso tema nessa manhã. Uma das coisas que eu percebo que nós temos uma cultura, eu sempre falo que eu amo o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu sou brasileiro, eu não sou brasileiro roxo. Eu sou brasileiro verde e amarelo mesmo. De todo o coração. E amo a cultura brasileira, amo o Brasil, amo as pessoas, amo essa nação. E oro por essa nação, porque Deus faça um grande milagre, porque eu sei que Deus pode fazer uma grande reviravolta nessa nação. Mas existem algumas coisas na nossa cultura que eu detesto. Eu tenho pavor de algumas coisas na nossa cultura que eu acho péssimo. E que nós, como igreja, que estamos absorvendo, recebendo a cultura do reino de Deus. Porque a palavra de Deus gera em nós a cultura do reino de Deus. E uma das culturas que tem dentro de nós, brasileiros, que é cultural nosso, é que nós temos aquela coisa de sempre receber. O homem é assim em todos os lugares. Quando ele sabe que vai receber e ganhar alguma coisa, ele fica doido. Mas o brasileiro, ele sempre dá um jeitinho, quer dar um jeitinho de ganhar e de receber. E de receber as coisas de graça. É por isso que às vezes nós não valorizamos o trabalho das pessoas. Nós não valorizamos o que as pessoas fazem. Porque a nossa cultura é de levar vantagem. Isso não é bom. Isso não é bom. A gente está sempre disposto a receber e nunca está disposto a dar, servir, abençoar, ajudar. Essa cultura a gente precisa quebrar. Se é para receber, Deus falou comigo. Opa, Deus está falando. É por isso que nós temos hoje que a igreja não tem ajudado nisso. A igreja não tem ajudado, porque você vê, às vezes, passando nas ruas, a propaganda da igreja. Vem aqui que você vai receber uma bênção. Vem aqui, faz a corrente das 7 não sei o quê. As pessoas esquecem que corrente prende, não solta. E que elas vão lá para fazer corrente. Aí cada vez mais amarradas. Ao invés de ser soltas e livres, elas estão sendo amarradas para receber isso ou aquilo. E aí as igrejas ficam lotadas, porque as pessoas estão sempre com uma canequinha querendo receber alguma coisa. Sempre nesse intuito. É cultural. E a gente precisa quebrar essa cultura. Agora, se é para dar, nós nem... Isso não é de Deus, não, isso é do capeta. Isso não vem de Deus, não. É para dar. Não é. Algumas coisas a gente tem que olhar as culturas. E no convívio com a cultura americana, uma das coisas que é mais louvável na cultura americana é o desprendimento deles e a capacidade que eles têm de doar e dar. Isso para mim é muito fantástico, que a gente precisa aprender com as culturas. O convívio que eu tive com vários americanos, que eu vejo como eles têm essa disposição de servir, de dar, de abençoar, de fazer. Você pode perceber, fechando parênteses aqui, olha quando acontece uma catástrofe no mundo, a primeira nação que se dispõe a mandar as coisas, a enviar, a fazer, pode ver que é os Estados Unidos. Tem muitos defeitos, como toda cultura e toda nação tem os seus problemas, mas preste atenção para você ver. Não é à toa que Deus tem abençoado a nação, a América. Mas o que tem a ver isso com o que a gente está falando? O que tem a ver com o impacto da adoração? Qual tem a ver com o tema que eu abordei aqui? Tudo, se nós olharmos para o que a gente faz costumeiramente com Deus, pedir. Nós temos essa cultura de sempre pedir a Deus. Nós precisamos desenvolver a cultura de adorar a Deus. Você já ouviu falar de orar para nós? Quem já comeu orar para nós? Eu já comi na casa do Bruno. Costelinha com orar para nós.
A gente não sabe que ora pro nobis é orar por nós, né? Ora por mim. A tradução do latim é ore por mim, orai por nós, ora pro nobis. Então essa cultura assim, ora por nós, ora por mim. Porque nós sempre estamos querendo pedir. E a gente precisa entender que adorar é uma maneira, adorar e agradecer é uma maneira de dar, de deixar de olhar para nós mesmos, de deixar de olhar para nós e olhar para Deus e dizer: Senhor, estou te agradecendo. Estou te agradecendo pelo que eu não tenho. Eu estou te agradecendo pelo que o Senhor vai fazer ainda. Há alguém que diz que adora Deus por aquilo que Ele é. Tem uma canção aí? Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Mas nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele faz também. Você só conhece a Deus quando Ele faz as coisas na sua vida. Aí você vai saber quem é Deus. Foi o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, o Deus que te curou, o Deus que fez um milagre na sua vida. Esse aí você vai conhecer a misericórdia, o amor de Deus. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele faz também. Você nunca vai conhecer a Deus se você não vê as coisas que Deus faz na sua vida, que Ele fez, que Ele está fazendo, que Ele ainda vai fazer na sua vida. Nós conhecemos a Deus pelos feitos dele na nossa vida, e não são poucos. E nós nunca o conheceremos sem ver os seus feitos. Adoramos pelo que Ele fez, adoramos pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. Você já parou para ver o impacto da adoração? Quero mostrar alguns textos nas Escrituras. A gente vai dar uma passeada nas Escrituras para ver como é o impacto da adoração na nossa vida. Porque, primeira coisa, adoração é o maior ato de fé que eu posso dar a Deus. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te trouxe um conselho, uma instrução, se Deus te deu uma promessa, e a gente precisa, uma das coisas que eu quero te encorajar e instruir, é quando você pegar a palavra de Deus, e você ver as promessas de Deus escritas ali, essas promessas são para nós. É para mim e para você. E quando eu tomo essas palavras na minha vida, e quando eu pego essas promessas para a minha vida, eu preciso adorar a Deus, entendendo que Ele prometeu e vai fazer tudo o que Ele prometeu na minha vida, se eu viver em obediência. Comece a adorar a Deus por aquilo que Ele ainda não fez na sua vida. Comece a adorar a Deus pelo que Deus ainda não fez, mas vai fazer na sua vida, mesmo que isso não tenha acontecido. Se não aconteceu, adore a Deus. Olhe pela fé por aquelas coisas que Deus já tem prometido e falado com você. Olhe pela fé por aquelas coisas que Deus já mostrou para você. E ao invés de ficar pedindo, porque se Deus já mostrou para você, é porque Ele já fez. Ele não vai fazer. Deus é Deus, Ele já conhece tudo lá na frente, Ele sabe de todas as coisas. Então, se Ele já mostrou, é porque Ele já fez. Então, a minha parte, na minha fé, o que Deus age pela fé, é adorar a Deus. Comece a adorar o Senhor antes das coisas acontecerem. Fique mirando as coisas, olhe para as coisas da maneira como Deus já te mostrou, conforme as promessas que Ele te deu, e comece a adorá-lo. Comece a jogar uma semente diante de Deus. Comece a colocar uma semente diante de Deus, para que Ele pegue essa semente de fé na sua vida. Porque quando você adora, antes das coisas acontecerem, você está colocando uma semente de fé aos pés do Senhor. Não espere as coisas acontecerem para adorar, porque depois que elas acontecem, é muito fácil de adorar. Ah, Deus fez isso, fez aquilo, maravilha. Não, já aconteceu. Olhe para o mar e entenda que o mar vai abrir, e comece a adorar antes. Coloque essa semente diante de Deus e fale: Deus, o Senhor um dia falou, o Senhor prometeu, então eu vou te adorar, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Porque aquilo que eu estou vendo não aconteceu ainda, mas para o Senhor já aconteceu. Quebre aquela
aquela coisa de pedir na sua vida. Lance essa semente tremenda, semente maravilhosa de fé diante de Deus. É muito mais fácil adorar depois, é difícil adorar antes. Mas eu quero te encorajar a pegar as palavras e as promessas de Deus para a sua vida. As que estão nas Escrituras e as que foram dadas especificamente para você. Deus tem algumas palavras que tem me dado especificamente para a minha vida. E tem algumas palavras que foram dadas especificamente para você. Eu sempre tenho encorajado as pessoas a buscar, a entender o que Deus tem falado especificamente para você. Você tem uma palavra que Deus falou assim: olha, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou te levantar, eu vou fazer isso, eu vou te levar para tal lugar, eu vou fazer isso na sua vida. Um sonho, uma palavra, uma profecia, alguma coisa que Deus tenha te falado. São coisas específicas. Tem coisas que têm se ajuntado durante toda a minha vida e falado: Deus, eu já estou te adorando pelo que o Senhor me falou há 10, 15, 20 anos atrás, porque eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Para que qualquer coisa aconteça na sua vida, Ele vai precisar de uma medida de fé. Nada acontece na nossa vida se não tiver fé. Você sabia disso? O Senhor precisou, a Bíblia diz que Jesus foi para a cidade dele, chamada Cafarnaum, e lá Ele não fez milagres. Por que Ele não fez milagres, você sabe? Pela incredulidade. O texto está muito claro, você pode ir lá. Pela incredulidade daquele povo, Jesus não realizou muitos milagres. Jesus não fez milagre naquele lugar. Para que Deus faça algo na minha vida ou na sua vida, é preciso uma medida, uma sementinha de fé. Ele precisa encontrar. Ele disse: olha, não precisa ser muita coisa, precisa ser algo do tamanho de um grão de mostarda. É muito pequenininho. Uma certa vez uma senhora me deu um grão de mostarda, eu coloquei dentro da minha Bíblia. Ele era tão pequeno que perdi. Fiquei, vou guardar ele aqui para mostrar para o povo o que é um grão de mostarda. Ele é muito pequenininho. E ele disse: eu preciso encontrar alguma coisa, alguma medida de fé no seu coração para que eu possa fazer esse milagre. E a adoração é uma semente de fé tremenda. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas. E 17. Esse texto aqui tem até uma música. Dai ouvidos, povo de Deus, assim diz o grande eu sou. Não temais nem vos assusteis por causa do grande inimigo. Diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. O que ele diz aqui? Repita comigo: tenham fé no Senhor. E qual que era a semente de fé dele? Vamos ver aqui: o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor
e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O que ele disse? Tenham fé. E qual que é a semente de fé que eles tinham em termos? Adorar. Ele diz: adore a Deus, adore o Senhor. Coloque uma semente diante dele de adoração, louve a ele, porque o Senhor, ele mesmo prometeu, ele é que vai fazer, é ele que vai mover, é ele que vai derrotar, é ele que vai destruir. Então, não precisa pedir nada, não precisa fazer nada, você só precisa adorar. Coloque seus joelhos no chão e, ao invés de ficar clamando, pedindo, comece a adorar a Deus, comece a olhar as circunstâncias, comece a olhar as promessas de Deus, aquilo que Deus já falou, e adore a Deus. Lance a Ele um louvor, faça da sua casa, do seu lugar, um lugar de adoração. Parece meio louco, né? No meio de uma guerra, você adorar. Mas foi isso que Deus mandou ele fazer. No meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, no meio dos problemas, adorar. Adore o Senhor. Essa é uma tremenda semente de fé. Por isso que o rei Josafá diz para eles: vocês precisam ter fé, porque é meio louco esse negócio. Está saindo um exército de 3 nações, de 3 povos contra vocês, mas vocês só vão adorar. Foi isso que Deus mandou vocês fazerem. Adore, tenha fé. E a Bíblia diz que eles adoraram, e o Senhor deu uma grande vitória a eles. Talvez é isso que esteja faltando a mim e a você. Adore. Tem promessas, irmãos, que Deus nos faz e a gente esquece delas. No meio do ano passado, Deus me deu um sonho tremendo. E no meio desse sonho, eu via Deus me tirando de um lugar, me resgatando de um lugar, me tirando de lá com uma mão tremenda, me trazendo um grande livramento. No meio do ano passado, para julho mais ou menos, julho. E eu fiquei com aquilo guardado no meu coração e disse: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Mas em um determinado momento, eu entendi que Deus estava fazendo, e eu comecei a adorar a Deus. Eu me lembro que um dia eu estava em casa adorando a Deus, adorando ao Senhor, e disse: Senhor, eu vejo a sua mão me tirando desse lugar. Eu vejo o seu poder, porque o Senhor que me prometeu. E aquele lugar foi inundado pela presença de Deus. Eu senti o Espírito Santo de Deus ali me tomando de uma tal forma que eu falei: Deus, o Senhor está recebendo a minha adoração, porque o Senhor já fez aquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor é um Deus de milagre, é algo que transcende a nossa mente. Passado algum tempo, aquilo que Deus havia me falado, Ele veio com uma mão poderosíssima, com um milagre tremendo, indescritível, e fez exatamente como Ele tinha mostrado no meu sonho. Foi muito tremendo. Eu tenho que compartilhar isso com você, porque no meio daquela promessa, Deus precisava de uma semente de fé minha aos pés dele. E Ele recebeu essa semente quando eu adorei e falei: Senhor é Deus que me deu a grande vitória. E nós, lá em casa, quando nos reunimos sentados à mesa, choramos diante de Deus por ver o grande milagre de Deus. Sentou e ninguém acreditou que estava acontecendo. Os 4 adorando a Deus depois, porque eu já tinha adorado antes, e agradecendo ao Senhor pelo milagre dele. Lance semente diante de Deus de adoração. Quando você não souber o que fazer, sabe o que você faz? Adore. Quando você fala: Senhor, nem sei o que pedir mais, então adore ao Senhor. Faça um trono de adoração
eleve a Ele o seu louvor e a sua adoração e a sua gratidão a Ele. Diz: Senhor, estou fazendo aqui um culto, o meu culto ao Senhor, um culto pessoal ao Senhor, de adoração ao seu nome e de louvor ao seu nome, para te dizer que eu confio no seu poder e na sua mão forte. O Senhor é Deus da minha vida. Aqueles que participaram desse milagre souberam o quanto Deus é grande. Esse é um grande ato de fé que Deus vai tomar como uma semente nas mãos dele. A outra coisa que a gente precisa entender é que adoração e gratidão traz provisão. Isso aqui não foi bolado, não. Deus deu essa rima aqui agora. Adoração e gratidão traz provisão. E traz. Marcos capítulo 6, verso 35. Uma das coisas que nós precisamos é sentar aos pés de Jesus, para aprender com Ele, constantemente, porque Jesus é fantástico. Se você senta na palavra e começa a olhar para Jesus, e vê como Jesus fazia, e como era o comportamento dele, a gente vai ver o quanto ele era fantástico. Diante de um impasse dessa situação, que a gente vai ver aqui agora, de Marcos 6, 35, Marcos 6. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deles você terá algo para comer? Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-nos de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 150, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, Jesus fez um grande mover de oração, e todo mundo começou a pedir e a sapatear, como se fosse nós aqui, como está expulsando o demônio. Um amarra, outros manda fogo, outro manda água, um manda afogar, outro manda soltar, e a gente começa a orar e pedir. E se a gente estivesse naquela situação ali, irmãos, nós íamos fazer a mesma coisa. Gente, vamos orar, porque está faltando pão. Aí todo mundo ia juntar e começar a gritar e pedir a Deus e clamar, e todo mundo pedindo Senhor, e um fazia outra coisa. A Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães, olhou para os céus, deu graça e partiu os pães. Mais nada. Mais nada. E a Bíblia diz assim: em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Presta atenção. E os discípulos recolheram, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Tem um outro texto que diz que fora as mulheres e crianças. Então certamente tinha muito mais pessoas ali. Aí Jesus, o que ele fez? Deu graças, pegou o pão, olhou para os céus e disse: Senhor, estou agradecendo ao Senhor por esse pão. Tem hora que eu olho para Jesus assim, que eu falo assim: o Senhor é fantástico demais. Jesus pega os pães, olha para cima e fala: Senhor, obrigado pelo que o Senhor nos deu. Distribui para os discípulos. E a Bíblia diz que 5.000 homens, fora crianças e mulheres, comeram os pães. Aqui é muito claro que na adoração e na gratidão tem multiplicação.
Nós precisamos descobrir isso na nossa vida. Na sua gratidão e na sua adoração é que Deus opera a multiplicação. Porque Deus detesta murmuração. Deus odeia murmuração. Deus odeia que você reclame do quanto você ganha. E eu pergunto para você, quando você pega o seu salário, o que você faz? Você diz, não vou dar para nada. Isso aqui, ó, não dá para nada. Não vai dar, lógico. Quando você pega o seu salário, não vai dar nem para eu pagar minhas contas. Por que você não pega o seu salário e fala assim, Deus, te dou graça? Começa a repartir pelas suas contas. Pelos seus boletos. Comece a adorar a Deus e agradecer e dizer, Senhor, é tudo que eu tenho agora, mas foi o Senhor que me deu. Eu estou te adorando. Eu estou te agradecendo. Eu estou te louvando pelo que o Senhor me deu, porque tem milhares que estão desempregados que o Senhor me deu. E eu estou podendo sustentar minha família com isso. Então eu te dou graça, Senhor. Eu te dou louvor. Eu te adoro. Amém. Eu te louvo. Reconheço a sua grandeza e o seu favor na minha vida. Eu reconheço a sua bondade e a sua misericórdia na minha vida. Por isso é que eu estou te louvando agora por aquilo que o Senhor está me dando. Porque isso traz multiplicação sobre a sua vida. Não murmure. Pare de murmurar, de reclamar. Pegue o que Deus tem te dado e agradeça. Adore a Deus. Eu tenho instruído aqui a você adorar a Deus com aquilo que Deus te deu. Irmãos, se eu pegar o testemunho de todas aquelas pessoas que têm adorado a Deus com aquilo que Deus tem dado a eles, para de murmurar. Pegue aquilo que Deus tem te dado e dá a Ele. Fala, Senhor, estou te ofertando, adorando, dizimando, dando ao Senhor aquilo como parte da minha adoração, de gratidão ao Senhor na minha vida. Eu reconheço o Senhor na minha vida. É isso que é dar ao Senhor, irmãos. É reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Quando você adora a Deus, dizima, oferta, você está fazendo isso. Você está dizendo, Deus, foi o Senhor que me deu. E eu estou te louvando porque em meio a isso tudo, em meio a tudo, o Senhor é meu Deus. Eu estou consagrando o Senhor Deus. A fidelidade de Deus é grande. Mas nós precisamos aprender a adorar e entender que assim também, eu disse isso aqui outro dia, dízimo e oferta é um ato de fé diante de Deus também na nossa vida. Então, se você não é um carnê de Casas Bahia que você tem que pagar peso, não fiz essa prestação 10 vezes no seu lápis, 230, 50 reais, você tem que ir lá, você paga com dó. Com Deus não. Você fala, Senhor, estou te agradecendo pelo que o Senhor fez na minha vida. Pelo seu salário. Estou te louvando pelo meu salário, por aquilo que o Senhor me deu. Isso é louvor, isso é semente de adoração. E você precisa aprender o impacto disso na sua vida, de dar gratidão a Deus na sua vida. Eu não conheço uma pessoa que tenha vivido isso. Não conheço nenhuma pessoa que tenha vivido isso de forma intensa, que não tenha experimentado o favor de Deus. Não é que não tenha passado por problemas, não. Todo mundo passa por problema financeiro. Todo mundo passa por dificuldades financeiras. Mas é aí que nós vamos ver a mão e o cuidado de Deus, irmãos. É aí que você vê o zelo de Deus com a minha, com a sua vida. Eu sou testemunho do que Deus faz. Eu disse aqui na semana passada sobre o quanto eu ganhava, o quanto Deus tinha me dado, mas hoje eu posso entender que Deus falou assim, agora eu vou te ensinar a viver pela fé. Viver pela fé não é algo assim, romântico. Afinal de contas, você não tem nem perspectiva, do ponto de vista natural. Mas você tem a palavra de Deus, e Ele diz, eu vou cuidar de você todos os dias. E Ele cuida.
E o que eu preciso é adorar a Deus, é ser grato a Ele, reconhecer o favor de Deus na minha vida. Assim como foi com Abraão, quando lutou, guerreou, ele disse assim: Senhor, eu quero reconhecer o que o Senhor fez, eu quero te adorar. Chamou Melquisedeque e falou assim: eu vou te dar o dízimo porque eu estou adorando a Deus pelo que Ele fez na minha vida. É dar a Ele o governo das minhas finanças. Deus quer ter o governo todo da minha vida, irmãos. Governo todo da minha vida. E isso impacta na minha vida quando eu adoro a Deus, quando eu glorifico o nome dEle. Isso tem um resultado tremendo na minha vida, de multiplicação, de provisão de Deus, de cuidado de Deus. De cuidado de Deus. Eu poderia compartilhar com vocês tantos milagres que Deus tem feito. E eu falo: Deus, o Senhor é muito maravilhoso comigo. O Senhor é tremendo. Comece a adorar a Deus. Comece a agradecer a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Se você quer experimentar mais de Deus na sua vida, adore a Ele. Adore a Deus com o que você tem nas suas mãos. Fala: Deus, obrigado por isso. O Senhor tem sido muito tremendo comigo. Porque quando o Senhor pegou o pão, Ele só agradeceu. E o que Ele experimentou foi multiplicação. Multiplicação. Porque na gratidão e na adoração, a multiplicação de Deus. Terceiro e último, adoração e gratidão produz milagres nas nossas vidas. Nós falamos no primeiro tópico que a adoração é um ato de fé. E não é só isso. A adoração produz milagres de Deus em nossa vida. Por quê? Porque a adoração e a gratidão é dar a Ele o governo na minha vida. Você sabe que quando você adora, você está dando o governo para Deus? Você está dizendo: Senhor, quem tem o governo? É por isso que nós precisamos encher o céu da nossa nação de adoração. Para dizer: Senhor, quem governa nessa nação é o Senhor. Quem governa nesse lugar é o Senhor. É o Senhor que é dono desse lugar. E quanto maior a adoração, e é por isso que os sacrifícios são feitos aí, porque quando os sacrifícios são feitos, há adoração. E quando tem adoração, tem governo. Você sabia disso? A quem você exalta, é esse que vai governar. A quem nós exaltamos, é Ele que vai governar. E quando nós adoramos a Deus, nós damos a Ele o governo da nossa vida, o governo da nossa família, o governo da igreja, o governo da nação, o governo das nossas finanças, o governo de tudo. Eu adoro a Deus e digo: Senhor, esse governo é seu na minha vida. Quem governa é o Senhor. Eu estou te dando louvor e adoração na minha vida. Eu estou atraindo a presença e dizendo aqui: quem governa é o Senhor. Quando você adora. E quando o Senhor está no governo, irmãos, Ele faz milagres. E grandes milagres. Nós tiramos das nossas mãos e entregamos ao Senhor e dizendo: Senhor, está aqui nas suas mãos. Entregando a Ele a capacidade de resolver toda e qualquer situação por nós. Você não tem capacidade, mas eu agora estou te adorando. Por isso que eu terminei o último tópico dizendo: quando você não souber nada, não souber o que fazer, adore a Deus. Porque você vai estar dando a Ele o governo. Você está dando a Ele o domínio e dizendo: Senhor, governa sobre a minha vida. Não sei o que fazer, não sei onde fazer, nem como fazer. Eu quero te adorar, porque eu sei que no meio de tudo isso, o Senhor vai trazer a sua direção e o seu governo. Se você quer ver milagre na sua vida, comece a adorar ao invés de ficar pedindo. Comece a glorificar a Deus. Comece a lançar a Deus louvor e adoração e dizer: Senhor, muito obrigado pela minha vida, pelo que eu estou passando, pelo que eu estou vivendo, pelas coisas que eu estou vivendo nesse momento. Eu quero te adorar, quero te glorificar. E colocar Ele como centro da sua vida. O que você acha que vai acontecer quando você adorar a Deus? Ele vai vir. O Senhor vai vir.
Jesus, diante de uma situação das mais complicadas que ele enfrentou, irmãos, ele adorou. Lá em João capítulo 11, João 11, verso 41. Eu fico imaginando outra coisa, que é outra situação que eu fico imaginando diante disso aqui. A Maria e Marta tinham mandado algumas pessoas avisar Jesus que o irmão dela, Lázaro, estava doente. E Jesus falou com eles assim: pode ficar tranquilo, Lázaro está dormindo. E os discípulos, às vezes meio tapados do jeito que quiseram, igual a gente mesmo, diferente às vezes. Eles disseram assim: ó, Jesus, você está dormindo? Por que não vamos acordar? Não, ele morreu mesmo. Jesus teve que falar para ele: está morto. Aí passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, Jesus foi lá visitar Maria e Marta e Lázaro, que era muito amigo dele. Jesus sabia que ele estava morto. Sabia que ele estava morto. E o que é mais interessante nisso, que eu fico pensando assim, é por isso que eu falo que nós precisamos sentar aos pés de Jesus para aprender com ele. Porque no primeiro episódio aqui, que a gente estava vendo, Jesus pegou os pães que eu imaginei que a gente queria fazer. Agora você imagina orar por um morto. Eu lembro que uma vez nós fomos orar por um morto, nossa, nós gritando, o cara não estava ouvindo. A gente estava gritando, orando por ele, entendeu? Falando: Deus, ressuscita esse homem, não sei o quê. Não ressuscitou nada naquele dia. Ainda vai ressuscitar alguns. Eu creio nisso. Nós iríamos orar e sapatear e fazer o maior bafafá ali no meio daquele morto, porque estava morto, e a gente falou assim: Deus, e agora? Você precisa ressuscitar. Eu imagino que a gente ia falar: gente, vamos fazer um jejum de 24 horas, nós vamos orar, todo mundo aí faz uma oração de 12 horas e de 24 horas, todo mundo orando cada uma hora. Todo mundo ia fazer isso. E olha o que Jesus fez. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Você já fez essa oração? Você: Senhor, já está morto, não tem mais nem solução, mas eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. O Senhor vai fazer o que eu preciso. E ele disse: Senhor, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de fazer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Você já imaginou essa cena? Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-no ir. O que Jesus fez aqui no meio dessa situação mais difícil que você poderia imaginar? Imagina uma pessoa de 4 dias morta, irmãos. Você já parou para imaginar? Primeiro, a gente não ia nem chegar perto. Tanto que as irmãs dele iam falar: Senhor, 4 dias, ninguém não vai aguentar nem chegar perto. Não disse: tem problema não, vamos lá. E ele chega lá e olha para o céu e diz assim: Senhor, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Você pode orar isso a Deus? Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. O Senhor nunca deixou de me ouvir. Pai, o Senhor nunca esqueceu das minhas orações. É por isso que eu te agradeço agora. Eu te louvo, porque o Senhor nunca me deixou de ouvir. Deus nunca deixou
de me ouvir, de te ouvir. Você que não acredita nisso. Porque não tem nada. Não tem nada que Deus não nos ouve. Tem coisas tão simples. Eu gosto de ver as coisas. Eu fico imaginando, se Deus cuida da gente nas coisas mais simples, será que Deus não vai cuidar daquelas grandes coisas? Eu fico pensando assim, Senhor, o Senhor é tão bondoso comigo, tão maravilhoso. Não tem nada que o Senhor não me ouve. Não existe nada que o Senhor não te ouve, é porque você não crê. Ou porque você não adora a Deus. Por que você não faz isso? Adore o Senhor, para que Ele comece a fazer os milagres na sua vida, dizendo, Senhor, eu já estou adorando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Nós precisamos encher o céu da nossa vida, o céu da nossa casa. Nós precisamos encher a nossa casa, a nossa família, a igreja, essa cidade com adoração, irmãos, para que o poder dele opere em nós, produzindo salvação e milagres. Nós precisamos adorar a Deus e agradecer a Deus pelos milagres que Ele já fez, pela salvação que Ele vai produzir no nosso meio, pela vida, pela transformação, por tudo que Deus vai fazer. Comece a fazer isso. Isso é uma semente de fé e vai produzir milagres na sua vida e nessa cidade também. Nós queremos agradecer a Deus, nós precisamos agradecer a Deus. Que a adoração liberta. A Bíblia diz que Saul ficava endemoniado, Davi vinha com uma harpa e começava a dedilhar a harpa e adorar a Deus. O que acontecia? Saul era liberto na mesma hora, porque aquele espírito não conseguia ficar ali. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Quando você adora, você atrai a presença de Deus. E aí quando vem a presença de Deus, a presença do inimigo tem que sair. A libertação, a milagre. Porque é aí que Deus opera. Você atrai a presença de Deus na adoração e Deus produz os milagres que Ele precisa produzir, fazer na sua vida. É quando você adora a Deus que você atrai. Porque quando você murmura, Deus até tanto coloca uns tampões nos ouvidos que não aguenta, não suporta. Mas quando você adora, Ele agradece e dá louvor a Ele, Ele vem e produz os milagres. Assim traz libertação e traz cura. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos porque estavam pregando o Evangelho, estavam encarcerados, todo machucado, todo arrebentado. E pela madrugada eles começaram a adorar a Deus e começaram a cantar louvores ao Senhor. Eles começaram a orar e adorar ao Senhor. As algemas foram quebradas, as cadeias foram abertas e eles ficaram totalmente livres, a ponto do carcereiro falar assim: não foge não, porque senão eu vou morrer. Ele falou: você não precisa não, você e sua casa vão ser salvos hoje. A libertação veio sobre a vida dele, veio sobre a vida de Silas e veio salvação sobre toda a família do carcereiro, porque quando nós adoramos a Deus, Deus opera grandes milagres, irmãos. Salvação, libertação, cura, o que você imaginar. Nós precisamos experimentar essa semente de adoração na nossa vida, experimentar o impacto da adoração nas nossas vidas, o impacto do louvor, o impacto da gratidão, o impacto da vida, de quando você é grato e quando você adora a Deus. E é só quando você faz isso é que você experimenta. Para de reclamar, para de murmurar. Faça da sua vida, da sua casa, um lugar de adoração a Deus, onde Ele vai se sentir bem-vindo e onde Ele vai atuar com o poder dele na sua vida. O que nós vamos dar ao Senhor pelos benefícios dele, irmãos? Adore. Adore com obediência. Adore com a sua gratidão. Adore com a sua fé. Adore com as suas finanças. Adore a Deus com tudo que você tem e diga: Senhor, quem governa a minha vida é o Senhor. Reconheça o Senhor em todas as coisas em sua vida. Reconheça o poder, reconheça a bondade de Deus.
reconheça a misericórdia dele na sua vida. Afinal de contas, irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, quem tem nos sustentado é o grande eu sou, o grande Senhor das nossas vidas. Então olhe para os céus e diga: Senhor, seja o seu nome adorado em nossas vidas. Leve isso para a sua casa. Faça disso algo natural na sua vida. Faça disso uma coisa costumeira na sua vida. Adore a Deus na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Faça da sua vida um trono de adoração a Ele. E você vai ver o impacto da presença de Deus na sua vida. Você vai ver o impacto da graça e do favor de Deus na sua vida. Amém?